Deus manda avançar. O que fazer quando você quer desistir? Quando você pensa em desistir e Deus manda avançar? Já pararam para pensar sobre isso? Talvez hoje essa palavra não seja confortável. Talvez ela confronte exatamente o ponto onde você está cansado, mas saiba que ela é necessária, meus amados, porque desistir parece lógico quando a força acaba, quando as respostas não vêm, quando o silêncio de Deus parece longo demais, mas a palavra nos ensina que o céu não se move pelo que sentimos, e sim pelo que cremos. A Bíblia diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não foi feita para quem nunca cansa, mas para quem continua mesmo cansado. Agora respira fundo. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Equilíbrio Ativo da Fé. Aqui nós falamos de fé prática, fé aplicada à vida real, fé que sustenta quando tudo parece se querer desabar. Já viveu isso? Pois é. E hoje Deus quer falar com você sobre o que fazer quando a vontade de desistir aparece. Meus amados, minhas amadas, vamos entender um pouco mais sobre a realidade do desânimo? A Bíblia nunca romantizou o desânimo. Ela nunca disse que o justo não se cansa. Ela diz que o justo prossegue, mesmo cansado. Em Gálatas 6:9 está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observe algo poderosíssimo aqui. Há uma promessa, meus amados, mas veja, ela está condicionada a não desistir no meio do caminho. Muita gente perde não porque Deus falhou, mas porque parou, até porque o nosso Deus, ele não falha. Ou seja, quando a gente para, muitas das vezes a gente para e está a um passo da nossa colheita. Desistir é sempre uma tentação silenciosa. Ela não chega gritando essa tentação, sabe? Ela chega sussurrando. Aí vem assim no nosso ouvido. Vê se não é bem assim. Para que continuar? Ou já fiz tudo o que eu podia. Ninguém vê, ninguém reconhece. Talvez não seja para mim. Talvez você já tenha escutado isso. Eu já escutei isso aos meus ouvidos. Eu já pensei dessa forma. Mas é exatamente nesse ponto que Deus manda a gente avançar. Quer ver isso? Vamos para os exemplos bíblicos para que a gente entenda melhor quando Deus manda avançar e avançar no limite. Por exemplo, Moisés. Moisés estava diante do Mar Vermelho, atrás o exército, à frente o impossível. Humanamente, o certo seria o quê? Seria desistir. Mas Deus disse em Êxodo 14:15: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O mar se abriu depois da obediência. Avançar precede o milagre. Josué estava diante de muralhas, não fazia sentido marchar, não fazia sentido obedecer, mas ele avançou. E as muralhas, o que aconteceu? As muralhas caíram. Elias pediu para morrer. Jonas fugiu. Todas essas pessoas são como nós, tiveram medo, foram humanas. Davi, meus amados, Davi chorou. Jeremias quis desistir. Todos eles, todos sentiram vontade de parar. Nenhum deles foi abandonado por Deus. E aí é que está o segredo. Deus nunca, esse é o segredo da vitória. Quando a gente entende que Deus nunca nos abandona, com certeza, a gente consegue continuar a nossa jornada.
E dentro disso tudo, então, o que eu e você podemos extrair disso tudo? Que a chave espiritual está em continuar mesmo sem força. Existe uma diferença entre continuar forte e continuar pela fé, ok? Vamos ver a diferença? A fé não ignora o cansaço, ela atravessa o cansaço. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não é quando você está forte que o poder de Deus aparece com mais clareza, mas quando você reconhece que não consegue sozinho. Deus não te pede força, Ele te pede obediência. Ele pede isso para mim e para você. Avançar não é correr. Avançar, às vezes, meus amados, é apenas não parar. Eu vou ilustrar isso com uma história muito simples. Havia um homem chamado Petrus e ele estava atravessando um deserto para chegar a uma cidade segura. No início, ele caminhava confiante. Como a gente, né? Quando começamos a fazer qualquer coisa, a gente sempre começa confiante. Depois de alguns dias, a água diminuiu, o sol ficou mais forte e o cansaço tomou conta. E ele pensou em parar. Sentou-se à sombra de uma rocha e disse: não dá mais. Mas, sem que ele soubesse, a cidade estava a poucos quilômetros dali. Se ele parasse, morreria ali. Se ele continuasse, seria salvo. O problema não era a distância, era a persistência. Muitos desistem, não porque o destino está longe, mas porque o cansaço falou mais alto. Isso acontece comigo e acontece com você que está me escutando. E Deus hoje te diz: não pare no meio do deserto, continue. A promessa está mais perto do que você imagina. Então, depois de ouvirmos tudo isso, o que nós devemos fazer para não desistirmos? Quando a vontade de desistir vier, lembre-se da promessa, não da dor. Lembre-se do chamado. O chamado que Deus tem na sua vida. E não do cansaço. Lembre-se de que Deus é e pode fazer muitas coisas por você. Não perca tempo lembrando de coisas que não vão fazer com que você prossiga. Ou seja, trazei à memória tudo aquilo que nos traz a esperança. Então, coloque na sua mente aquilo que te impulsione. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias: clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é a palavra que está em Jeremias 33, 3. Quem clama não para, meus amados. Quem clama continua. E é exatamente para que eu e você possamos continuarmos firmes, sem querer desistirmos, é que nós vamos orar. Nós vamos unir a nossa fé em oração. Então, aonde você estiver, respira fundo, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo o nosso cansaço. Tu conheces o coração abatido, as lágrimas escondidas, a vontade silenciosa de desistir. Mas hoje escolhemos obedecer. Hoje escolhemos avançar. Renova as forças deste coração. Sustenta quem está fraco. Levanta, meu Senhor, quem caiu. E mostra, Deus, que a promessa ainda está viva. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, seja um semeador. Meus amados, minhas amadas, compartilhe com alguém que precisa continuar. Inscreva-se no nosso canal Equilíbrio Ativo da Fé e caminhe conosco. Nós te esperamos no próximo vídeo.